voltamos? Voltamos. Estamos de volta ao Facebook. Foi mal aí, tropeçou, mas não caiu. Muito bem, aí eu dei meu destaque então, despedida em alto estilo. Maurício, o que você andou vendo aí que você curtiu loucamente? Várias coisas, mas você tem ultimamente sempre recomendado séries. Exatamente, não sei se hoje vai manter. Continuo noiado nas séries, vai, exatamente. Estou numa fase. E agora eu estou numa fase mais Amazon Prime também. Maurício, por que você está dando tanto valor à Amazon? Conte pra gente. Não é pelo que você está pensando. Não. As séries da Amazon, elas são. O catálogo de séries da Amazon é muito melhor que o catálogo de séries da Netflix. Nas originais e nas outras também. Tem um monte de séries excelentes. Mas a que eu vou destacar, na verdade, foi uma que eu fui ver despretensiosamente. Se chama Fleabag, que é uma série de 6 episódios, um sitcom ácido, meio que um Seinfeld feminino britânico contemporâneo. E é muito sensacional, assim, com a personagem quebrando a quarta parede, fazendo todas as merdas que a pessoa faz na vida quando tá numa fase ruim. E é muito interessante. Mas assim, eu diria assim, se você gosta de vídeos do Porta dos Fundos, num humor de Monty Python, é o seriado certo pra você ver. Mas bem perfeito, então. Né? É bem legal. Eu gostei bastante. Muito bem. Senhor Xaxá, sua primeira participação, vai com cuidado. O que você destaca aí? Vai devagarinho. Vai devagarinho. Olha só, o que eu vi recentemente foi até na Netflix, né? Foi indicação até do Brunão, lá do Portal Refil. Que a gente estava até discutindo sobre o Thor, que vai lançar o Thor Ragnarok, e sobre o diretor, o que ele tinha feito ou não, né? Tem um filme que ele fez que é um falso documentário. E eu adoro esse gênero de falso documentário, né? Eu gosto muito de The Office, essas coisas, né? E o nome do filme é O Que Fazemos nas Sombras. Isso. É um filme de 2014. O diretor é o Taika Waititi, ele é um neozelandês, e se passa na Nova Zelândia. E conta a história de 3 vampiros que dividem o mesmo apartamento, mesma casa, na Nova Zelândia, né? E é o bacana que se passa nos dias de hoje e mostra assim, o dia a dia dos vampiros, sabe? Como é que eles agem em todas as situações. Tem toda uma sociedade secreta lá dos vampiros e eu acho hilário esse filme, é muito engraçado. O jeito que ele faz, né? A gente vê que é uma coisa assim, muito escrachada, mas que dentro do contexto do filme a gente aceita bastante. Não é? Então, eu recomendo bastante esse filme. Só complementando aqui, porque eu acho que até a gente já tinha falado nesse filme. Recomendou esse filme, e até hoje eu tô pra ver, puxa minha orelha. Eu que tinha visto, mas o diretor do Que Fazemos nas Sombras e do Thor Ragnarok também fez um filme do ano passado, que estava em Sundance em 2016, eu não vi lá, mas tá na Netflix agora, chama Hunt for Wilder People, em português é A Viagem de não sei o que é o nome do garotinho. Mas o filme é sensacional, o mesmo tipo de comédia, o mesmo tom, é muito legal. Bem. Parece um tipo de comédia bacana e não um bobalhão. Não. Muito bem. Muito bom. Agora é a hora do problema. Peraí, é a hora do problema. Deixa eu sentar direito aqui, fazer um carinho na Daenerys, pra ela não Dracarys Algo me diz que essa mesa de hoje vai parecer o meu vídeo com o Duty sobre o episódio 7 de Star Wars. É porque é o seguinte, então vamos primeira coisa. Bom, primeiro, antes de tudo, a gente vai falar de Game of Thrones, provavelmente, sobretudo da 7ª temporada, mas das outras, então está cheio de spoiler do começo ao fim. É verdade. Se você, por acaso, não viu todos os episódios de Game of Thrones, acompanhe por sua conta e risco, a gente vai falar spoilers aqui. Então, o primeiro alerta é esse. Isso aí. Segundo alerta, eu vi todos os episódios de Game of Thrones, então eu posso me considerar um fã da série, alguém que acompanha a série, mas eu não fico escarafunchando detalhes, fofocas por fora. Eu acompanho uma ou outra coisa de teoria, mas eu não fico mastigando muito. Então, a minha responsabilidade aqui hoje é ser o chato. É ser o cara que vai cutucar os fãs, super fãs, mega fãs. Não, engraçado é que ele fala que a responsabilidade dele é ser chato, como se fosse um ônus pra ele ser o chato. Eu tenho que treinar muito pra isso, porque na minha vida, né, no meu dia a dia, eu não sou nada chato. Então... Muito bem, vamos começar de leve? Vamos começar então com calma. O que vocês estão curtindo pra caramba em Game? Vamos começar do positivo. O que vocês estão curtindo pra caramba? Nessa temporada? Acho que no geral da série, você pode falar sobre personagens que vocês gostam mais, ou que arco, ou que coisa que vocês estão gostando pra caramba. Vamos começar do positivo, porque aí depois a gente parte pra briga. Sim. Com certeza a entrega de tudo, os detalhes, a resolução de tudo que tá acontecendo assim, ligeiro, e as pessoas estão reclamando, eu estou adorando. Tipo, o tempo, o mapa que não tá dando certo ali, bababá, a curva que tá chegando muito rápido, eu tô adorando. Tipo, vai, mete bronca e resolve logo, porque realmente a gente ouviu 7 temporadas. O inverno tá chegando, chegou. Então, resolve. Tá? Não vou reclamar porque não vai resolver, então vamos lá.
Acho que é o principal. A resolução de tudo. A resolução, essa reta Sim, final. Daqui a vamos pouco explicar logo. Daqui a pouco eu chego desse problema. Vai pra lá? Você quer falar por último? Convidados primeiro, Então né, tudo bem. O arco de todos os personagens ali principais que sobreviveram, eu acho fantástico, né? E nessa temporada, realmente, a gente tá chegando às resoluções, né? Tá chegando, culminando ali no que vai acontecer. Isso é o que eu tô adorando. Agora, o último episódio teve um problema sério. Vamos chegar lá, por enquanto só o positivo. E aí que deu uma quebrada no meu hype violento, né? Mas eu acho que no geral é isso. Eu acho que são os personagens mesmo, né? Tanto os antagonistas como o Jaime, a Cersei. Eu acho fantástico acompanhar a resolução da história toda. Senhor Maurício, o homem mito. Aliás, Maurício, deixa eu agradecer ao Maurício. Foi o Maurício que me apresentou Game of Thrones lá em 2011. 2012. Vi a reação dele vendo o primeiro episódio. Quando o Bran cai, ele termina. Ai, meu Deus. Assim, engraçado que é isso. O primeiro episódio eu tava achando, ok, bacana, bem produzido, etc e tal, mas ele vira assim. Exatamente na última cena, né? Não, você não foi a única pessoa. Eu tinha o Jonatas, o nosso famoso Jeremias. Abraço pro Jonatas Jeremias. Ele dizia o seguinte: não vou ver uma série que tem dragões e zumbis. E agora tava ele lá, não, Viserion! Vendo na minha cara, Viserion, não! Pelo amor de Deus, mataram o dragão. Enfim, é assim mesmo. Mas assim, eu acho, falando do que eu gosto na série, eu acho que o que eu mais gosto na série é como se desenvolvem os arcos dramáticos dos personagens principais. Né? Se você pegar o núcleo duro ali, né, dos personagens que estão, enfim, né, afunilando... Você acha que Montanha é o núcleo duro, por exemplo? Não sei. Mas, por exemplo, se você pegar o núcleo dos Starks todos, né, que estão vivos, o núcleo... O Jon Snow, que é Targaryen Stark, o núcleo a Daenerys e os Lannister, né, o Tyrion, o Jaime, a Cersei, quer dizer, você tem um desenvolvimento de arco dramático dos personagens que é uma coisa realmente muito intensa e é muito legal. Eu acho que isso que é o principal. E claro, né, você ter uma coisa que tem que se admirar em Game of Thrones, de fato, independentemente de qualquer coisa, problemas que tem nessa temporada e tem, é realmente a qualidade da produção, como eles elevaram a qualidade das produções para a TV. Coisa de cinema. Exatamente. Então, mas também com alguns defeitos do cinema, né? ganharam o orçamento de blockbuster e começaram a criar problemas narrativos de blockbuster também. Mas isso é para outro tópico. Exatamente. Eu, como sou um cara estranho, eu gosto muito de acompanhar os personagens que não são do núcleo duro. Assim. Tem dois personagens que eu adoro, que é o Sam e o Varys. Não são os guerreiros heróicos, são os caras de informação. São os gordinhos. São os gordinhos, Os gordinhos tem. Então eu gosto muito. Os gordinhos nerds. Eu gosto muito disso. E de fato, assim, pra quem acompanhou a série inteira, especialmente pra quem acompanhou ao longo dos anos, e não numa sentada, assim, você acompanha até o envelhecimento dos atores e o quanto isso está sendo transmitido, sobretudo as mais jovens, né? Você pega a Arya e a Sansa, que eram duas adolescentes, as atrizes mesmo. E as duas ficaram mais velhas, a Sansa virou adulta, a Arya ainda não, né? Parou no tempo. A mesma carinha. Não, mas ela deu uma crescida boa. Pros lados, assim, ficou forte, por exemplo. Treinou muito. Então é bacana. Assim, tem alguns arcos mais interessantes que os outros. O arco do Jaime talvez seja um dos arcos mais interessantes. Começou como vilão. O Jaime, no primeiro episódio, é o cara do mal, empurrou o moleque lá. E hoje em dia todo mundo torce pro Jaime, de certa forma, embora ele seja do lado mal. Não, afinal de contas, por quê, né? Porque o Jaime Lannister é mais ou menos o seguinte: que importa que ele estuprou a irmã ao lado do cadáver do filho do incesto, que ele sai matando as pessoas e tal, já que ele é legal com o anão e com a Brienne, né? Então tá bom, ele é simpático ali com duas pessoas, ele pode fazer o resto. Mas tudo indica... É sarcasmo, eu não quero adiantar a nossa discussão aqui, mas tudo indica que o arco de redenção dele vai ser um dos mais interessantes, né? Pelo que vai a história, daqui a pouco a gente chega nas fofocas. Vamos ver. Muito bem, então agora vamos pro outro lado e devagar também, gente. Calma, tá? Sim. O que vocês estão achando ruim da série? Gente, eu sou muito... Eu ainda não encontrei, na verdade, nada de ruim nessa temporada, não. Nas outras eu acho que sim. Assim, eu achei a quarta temporada muito lenta. A terceira também. As entregas, as coisas. Mas nessa de agora, como eu acho que tá muito recente... E eu tento sempre assistir o episódio 2 vezes. Entendi. Você assiste no dia e antes do próximo. Não, eu assisto... A HBO passa ele 10 e depois meia-noite reprisa. Você vê 2 vezes mesmo. Achei que você visse, por exemplo, numa semana e antes do outro na próxima semana para dar engatada. E aí, como eu tô gostando das resoluções, apesar das críticas, mas sim, acho que
O meu problema mesmo era com as outras temporadas. Essa eu tô gostando bastante. Acho que talvez um pouco essa temporada pareça até tão boa assim, nesse sentido de entrega, porque a gente teve ali, acho que depois que terminou a inspiração dos livros e antes da 7ª, um meio ovo narrativo, não narrativo, mas de ritmo, talvez, que teve muitos episódios. Você fala assim, não, tal episódio, tal temporada é espetacular. Beleza, mas você parar pra pensar com calma, os outros foram meio... injeção de linguiça. O Maurício discorda disso, deixa eu passar lá pro Xaxá primeiro, porque ele é mais gente boa que o Maurício. Olha só, acho que um problema sério que tá acontecendo agora, que eu não tô gostando de jeito nenhum, eu acho que é o desenvolvimento de alguns personagens, né? Inclusive personagens importantes, por exemplo, o Tyrion. Eu acho que nessa temporada tá desconstruindo totalmente o que a gente conhecia dele até então, né? Eu acho que ele tá virando outra coisa, sabe? O que ele costumava ser perspicaz e ser um cara muito inteligente, parece que não tá muito bem nessa temporada. O próprio Varys, o próprio Mindinho, sabe? Que são personagens secundários, mas são muito bons, muito bem construídos. Nesse, eles parecem que estão meio que de escanteio. Por mais que a gente saiba da importância do Mindinho, né? A gente não vê toda aquela construção de personagem que a gente via antes. O Mindinho tá completamente deslocado. Exato. E por mais que ele exerça uma função muito importante ali com o arco da Sansa e da Arya, né? E outra coisa é o roteiro. Eu acho que, assim, a série sempre foi muito cuidadosa com o roteiro. Nessa temporada, como deu uma acelerada, que por um lado foi bom, mas por outro, tá sendo conveniente demais em algumas coisas e tá tendo muitos furos, né? Acho que essas são as decepções. Tá vendo? Você achou que ia brigar comigo? Você vai brigar com o Xaxá hoje. Eu tô de propósito empurrando pros outros. Eu concordo com grande parte dos defeitos. Eu não concordo, assim, com... Eu não acho que as outras temporadas de Game of Thrones tenham episódios fillers ali pra encher linguiça. Eu acho que, na verdade, eles possibilitaram você desenvolver a trama com alguma profundidade que tá, inclusive, faltando nessa temporada. Eu acho que o grande problema dessa temporada é que, claramente, ela tem história para 10 episódios e não para 7, né? Então, o papo lá da HBO e dos showrunners de que nós tínhamos planejado mais 3 episódios, uma obra. Mentira, entendeu? É porque faltou orçamento mesmo, eles querem gastar dinheiro nos efeitos especiais. Ou faz 10 episódios ou faz 3 dragões, né? Exatamente. Porque, claramente, você precisava, assim, desenvolver algumas coisas mais. Mas, apesar de eu achar que tá um pouco... que está um pouco apressada, não é pelas neuras, entendeu? Que todo mundo tá, porque parece as pessoas parece que as pessoas voltaram para os videozinhos da Dharma Initiative na época de Lost para ficar fazendo a intertemporada, entendeu? Porque, assim, óbvio que eu tô vendo alguns problemas e tal, mas, assim, as pessoas ficarem... Se o grande problema das pessoas é discutirem qual é a velocidade do corvo num lugar onde existe uma muralha que tem poderes mágicos que não deixam mortos passarem, sabe? Tipo, não faz sentido para mim ficar fazendo esse tipo de discussão. Mas, sim, eu acho que o principal é que realmente está tendo que condensar muita coisa em menos episódios e isso está realmente prejudicando um pouco... o andamento que a gente estava acostumado. Exatamente. Né? Agora, assim, tem coisas que, pra mim, as pessoas estão um chororô inacreditável, né? Como vai? Pô, as pessoas têm que aprender o que é uma elipse de tempo. Você já imaginou se Game of Thrones começasse... O que as pessoas iam dizer se Game of Thrones começasse a fazer coisa do tipo 3 meses depois, 1 ano antes, 1 ano depois e tal? 10 dias antes. Não dá, entendeu? Ficaria completamente impossível ali. Então, tem que entender que as coisas... Seria mais confuso, provavelmente, né? Fazer essa matemática toda. Um bom exemplo, Dunkirk, por exemplo. Apesar dos caras escreverem lá, né? 1 hora, 1 semana e um dia tem gente que não entendeu, que não pegou isso. Entendeu? Vendo, inclusive apareceram os comentários lá nos aspectos sobre isso, com o avião, o avião não voa 24 horas, aquilo durou 1 hora. Enfim, coisas assim. Que eu acho que ficaria mais confuso. Olha o spoiler do Dunkirk, o avião voa no Dunkirk. Exatamente. Assim mesmo, não conta essas mas porra, assim, não. Que eu acho que... Eu gosto de spoiler, pode falar. Mas eu acho... mas eu realmente acho que a série está condensando coisa, mas eu não tô tão cri-cri com essa preocupação de, meu Deus, quanto tempo eles ficaram lá no gelo até a Daenerys chegar. Cara, assim, na hora que eu vi o episódio, eu vi, cara, eles fizeram esforço aqui, mas ninguém vai notar, entendeu? Porque, inclusive, a fotografia escurece numa determinada cena pra mostrar que o tempo tá passando, entendeu? Depois fica claro de novo. Certamente eles ficaram alguns dias ali, né? Pra congelar o rio, ao ponto de um bando de zumbi poder passar, o Thoros morrer congelado, né? Tem várias coisas e tal. Mas aí, se a gente for discutir aqui que velocidade voa o corvo, aqui, aí realmente...
as coisas se perdem um pouco. Eu acho que é mais importante se concentrar nas resoluções e, de fato, que problemas pode haver nas resoluções. Eu acho válido que o cara questione por que o Rei da Noite não tocou a lança no Drogon que estava parado, entendeu? Isso, pra mim, é um questionamento válido. Tocou no outro que estava voando. Ele é uma pergunta importante, Maurício. Você que é um especialista na série, quando você olha bem pra câmera da verdade e diz: o novo ator que faz o Rei da Noite parece o Thiaguinho? Parece. Inclusive, hoje, isso é engraçado você me falar, porque quando eu fui a Sundance em 2016, o ator que fazia o Rei da Noite era o protagonista do filme do Rob Zombie. E aí eu tirei a foto com ele lá, inclusive tem a montagem dele com o Richard Brake e o Rei da Noite, né? Ficou uma foto ótima. Mas quando eu olhei esse ano, eu pensei, cara, tem alguma coisa errada, cara. Esse cara tá caminhando de um jeito estranho, entendeu? Não é o mesmo cara. Aí fui ver e realmente não era o mesmo ator. E hoje mesmo tinha uma notícia do Adoro Cinema falando sobre isso, sobre a troca do ator que faz o Rei da Noite. Mas é muito diferente, porque o Richard Brake, ele é alto, esguio e bem fino, e o Vladimir Fornik, que é o novo, ele é mais baixo, mais forte, mais atarracado, entendeu? Tipo, são dois caras caminhou bem diferentes. tanto ali que pegou um corpo. Exatamente. Bom, mas voltando ao conteúdo aqui que importa, eu acho que, obviamente, tem várias coisas para questionar sobre o roteiro e tal, mas eu não tô tão cri-cri com isso. Não, tem que levar uma... Tá bom, então vamos botar os caras andando a cavalo 3 meses lá, um episódio só do cara andando a cavalo. Não dá, entendeu? Aí fica muito difícil. Bem. Eu vou te falar que, assim, neste último episódio, especificamente, essa questão da temporal me incomodou, porque eu acho que eles esticaram, assim, a verossimilhança da coisa no mais alto possível, e não é só a questão do corvo, é o cara correndo na neve, o cara que não estava acostumado com o frio do norte... Mas ele quase morreu. Ele não fez com facilidade. Tudo bem, meu querido. Se fosse alguém do norte, o cara chegava lá dando estrelinha, entendeu? Sei, não. Pode dizer o que me incomodou? Foi o Baratheon dele, que né, fez ele crescer. Isso é um roteiro Baratheon, né? Mas vamos lá. É o Baratheon que sai caro. O Baratheon que sai caro. Mas, então, eu estou falando que o que me incomodou, até mais do que a questão de vamos forçar o tempo aqui, são algumas conveniências, algumas facilidades do roteiro. Por exemplo, em todas as outras temporadas a gente vê os White Walkers caminhando de bando, então a galera, assim, tal. Aí nessa, eles acham exatamente um grupo destacado de uns 6, 7 e que quando eles matam o líder, morrem todos exceto um, que é exatamente o que eles precisam. Então, essas meio forçadas do roteiro me incomodaram mais do que propriamente a passagem de tempo, porque a gente dá um desconto, tá? Porque tem o dragão é a velocidade da luz, mas não sei quanto é que voa um dragão mesmo. Então... exatamente, né? O dragão tá vindo um Boeing, né? Imagina que cada azada dele. Mas tem outra coisa também. Alguém sabe qual é a densidade? A densidade do ar de Westeros. Eu sei, mas eu só te conto. Não, porque assim, obviamente que ao longo de todas as outras temporadas dá a impressão de ser um local. Não, eu sei, tô brincando. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo você acha uma forçada. Eles mataram o cara e sobraram só um. Ok, podia ter sobrado 2 e tal, podia ter sobrado 3. Mas isso resolve um problema, porque possivelmente, né, isso tá indicando algo que vai acontecer no confronto direto. Né? Que a forma de você derrotar é você matar os líderes, entendeu? Então, tipo, tem utilidade para o futuro. Não, né? Entendi. É só aquela coisa que até então a gente não tinha visto destacamentos como aquele ali e bom, ficou conveniente. Mas e mais do que isso, tem uma outra coisa, eu sei que é. Eu sei que não. Relaxa, respira. Não, John Neres eu deixo você falar. Mas John Neres eu acho que é um negócio que tá cantado tão desde o início que não tem o que reclamar. É gelo e fogo, pô. Era ela com alguém do gelo. Que a gente chegou à conclusão que era o Jon Snow quando ele foi o único dos principais ali que pode representar o gelo. Ou então ela vai casar com o Príncipe da Noite. Não, o Príncipe da Noite, de repente, não. Ela se amarra num zumbi, sei lá, eu. A mulher não queima viva e não morre, então ela vai se amarra num zumbi também, que não morre. Na verdade, ela é a não queimada, né? Quem que se queimou foi o roteirista, né? A gente já chegou Não, mas aí outra coisa que eu sei que faz parte da lógica da série, eu sei que tudo isso é coerente, mas me incomoda um pouco tudo ser solucionado com os dragões. Tá, se eu vou caminhar e tropecei na pedra, acha um dragão que o dragão resolve. Pera aí, tia, minha vez de falar. Briga daqui a pouco. Guarda pra brigar. Tá, assim, acaba que quando aparecem, filma lá Dragonstone, não é o nome?
A do Castelo, a Dragonstone. Dragonstone. A gente já sabe o quê? Eu não vou nem terminar de ver o episódio porque eu sei o que vai acontecer. Os dragões vão lá, vão queimar todo mundo, vai resolver e tal, beleza. Então você perde o senso de... Por exemplo, nesse último episódio, eu não fiquei com medo. Teve um momento do episódio que eu fiquei com medo. Que foi o Tormund. Que foi o Tormund quase morrendo. Talvez devesse ter morrido, embora... Eu shippo mais ele com a Brienne do que o Jon com a... O Tormund é com a Brienne. maravilhoso. Né? Tormund com a Brienne. Melhores piadas, melhores tudo que ele fala. Você fica, gente, como assim? Tem que ficar junto logo, por favor. E os filhos? Eles querem ter vários filhos. A gente trabalha com... Mas a Brienne eles não, né? Ele ainda não sabe. Ele é daqueles que falam assim, ela é minha namorada, mas ela ainda não sabe. Mas o melhor... É o Stalker, né? O Isso, Stalker Mas o melhor dele pra mim Mas ele é ruivo, então ele pode. Você precisa ver o jeito que ela me olha, como se quisesse arrancar o seu fígado. Exato. Você conhece ela mesmo. Cara, mas sobre essa questão dos dragões, velho, pra mim é completamente natural. Todo o seriado foi pros dragões crescerem, pros Targaryen chegarem ao Westeros, pros dragões meterem medo em tudo. E pra vencer os White Walkers, você precisa dos dragões. Então, você tem que usar os dragões, eles estão lá pra isso. Esse é o momento dos dragões na série. O problema é e quando... eles estão sendo ameaçados, porque a Cersei tá lá tramando coisas pra destruí-los. Não funcionou, né? Mas eu acho que ela... Você viu ela falando... Tem um episódio que ela fala com o irmão, que ela fala... A gente... Vamos seguir nessa aí, com eles, juntinho, mas depois a gente passa o bandão, né? Então, eles estão tramando. Inclusive, quando acertaram o primeiro, quando o Bronn acertou o primeiro dragão, eu até imaginei que a lança não ia ter problema nenhum, mas ela ia estar envenenada, alguma coisa do gênero. Ele ia morrer aos poucos, qualquer coisa. Desculpa assim, mas se uma lança envenenada não matou uma montanha, um dragão, que é uns 2.000 montanhas em tamanho, não ia morrer com aquela quantidade de veneno. Você sabe qual é a sensibilidade do sangue do dragão pro veneno? Você não sabe, mas é uma questão de tamanho, cara. Tamanho. A questão do tamanho do fundo da neve pra correr. A quantidade de veneno que eu preciso pra te matar não é a mesma que eu preciso pra matar a Bárbara. Depende do veneno, hein? Pra ela é muito menos, entendeu? Xaxá, você tá falando pouco, cara. Você é convidado sem falar mais, não mesmo. Não deixa o Maurício tomar conta do programa, não, pô. É porque eu não sei se eu posso... Pode falar. Eu acho que, voltando um pouco lá do que o Maurício estava falando do ritmo, né? Deu uma corrida. Eu acho que uma coisa que não ajuda de jeito nenhum é a montagem. Sabe? Eu concordo, eu também. Porque você pega ali, por exemplo, o último episódio teve 20 minutos ali, os 20 minutos iniciais, foram só conversinha, sabe? Piadinha demais, eles andando na neve. E aí, no final do episódio, é aquela correria maluca, né? Então, eu acho que isso acaba prejudicando bastante, sabe? Eu concordo com o Xaxá, e tem uma coisa que foi o PH... PH Santos? O PH Santos, que falou isso no vídeo dele, que eu concordo, que assim... Eu não tive nenhum problema com as conversinhas, porque eu acho que elas... Se você tem um grupo de 10 homens andando quilômetros na neve, o que eles vão fazer vai ser conversar, né? E ali tinha alguns reencontros importantes, tal. Aqueles diálogos criaram o vínculo do Jon Snow com o Jorah, do Clegane com o Tormund, coisa que você resolveu depois, resolveu o problema do Gendry com a Irmandade Sem Bandeiras, resolveu várias coisinhas naquilo ali. Mas uma coisa que eu concordo, realmente, é que, por exemplo, algumas elipses de tempo fariam todo sentido se você montasse os episódios de uma forma diferente. Exato. Por exemplo, se você termina um episódio com eles cercados pelos zumbis, né? Lá e começa outro episódio com a Daenerys chegando, a sua cabeça vai entender que teve uma elipse de tempo muito maior, entendeu? Exato. Você deixa como cliffhanger eles presos na pedra fazendo a mesma coisa, entendeu? Então, é bem... E eu concordo também, porque você pega a montagem ao longo dos episódios está ficando bem complicada. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente não falou ainda, né? O conflito da Arya com a Sansa em Winterfell, excelente, mas se você pensar nesse episódio, ele fica meio solto, entendeu? Ele não tá... Cadê? Que relação ele tem com o que está acontecendo ali em Muralha e tal? Muito pouco. Algum de vocês, Xaxá ou Bárbara, para vocês poderem falar mais também, vocês estão achando o conflito da Sansa com a Arya forçado ou não? Tá no tom certo? Eu acho que é interessante porque ele instiga ali, porque elas nunca tiveram um relacionamento. Pois acho que muita gente esquece que elas não eram amiguinhas, irmãs amiguinhas. Nunca foram. E elas são totalmente água também e fogo, porque a Sansa ela é mais menininha e a outra... Agora ela toma uma pose mais de eu sou lady, vou governar, né? E a outra não, ela é guerreira, papapá. Eu acho que tá bem no tom mesmo, que ele falou. Nesse último episódio ficou deslocado,
Mas eu acho que tem que apertar mais aquele livro, eu acho que vai sair coisa boa. Apesar de ter sido ótimo, né? Mas sim, ele tá deslocado no episódio. Mas na série, como efeito dramático, eu achei excelente. Sim, porque elas não são amigas. Sim. Assim como a Sansa não era amiga do Jon também, né? Eu acho que o meu problema com as duas é esse também. Porque, por exemplo, a montagem não tá colaborando com isso também, né? Cada episódio tem uma cena das duas. E elas conversam ali 5 minutos e fica por isso mesmo, né? E aí você fica com aquilo na cabeça, poxa, mas toda vez elas ficam na mesma coisa, sabe? Elas vão, aí tem a conversa, fica uma de mal da outra e sai, não é? Claro que vai crescendo um pouco a tensão a cada episódio que passa. Mas o problema que eu acho é que os episódios vão passando e vão acontecendo coisas muito importantes, não é? E você tem a sensação de que aquilo não está evoluindo muito. Por mais que seja importante. E por mais que a gente sabe que eles estão esticando para que no último episódio se Exato. solucione. E aí quando você faz um retrospecto da temporada, você vê, poxa, o Jon fez um monte de coisa. Ele saiu da muralha, foi pra Dragonstone, voltou pra Winterfell, né? E aí quando você faz o retrospecto das duas, né? Sim. Você, poxa, elas ficaram de conversinha a temporada toda, né? E pra acontecer coisa importante só no último episódio. O Greyjoy, ele sumiu esses últimos 2 episódios. O Vários Greyjoy também. Vários sumiu. É verdade, ele começa a temporada, super forte, vai ser o vilãozão, vai ser o novo Ramsay. Os últimos 2, cadê? Tá no mar o quê? Fazendo o quê? E ele pegou a sobrinha também, né? E cadê? O que aconteceu com essa sobrinha? Cadê ela? Na Onde está verdade, ela? quando eu vi o episódio, eu achei que ela tinha morrido, né? Mas É, a não, primeira episódio também. Era as Deu filhas a de impressão Elara. que você sequestrou e ficou Exatamente. por isso mesmo. Não, sobre a Arya e a Sansa, e também eu concordo. Eu acho que se você montasse esses episódios, por exemplo, colocando se você concentrasse, na verdade, todo o conflito de Winterfell em 2 episódios, ficaria melhor do que como tá. E além de eu achar que o Mindinho em Winterfell, ele tá assim, tipo, baixou o perfil completamente do personagem, inacreditável. Eu não sei porque as pessoas odeiam o Mindinho, cara. O Mindinho salvou o Norte, velho. Tipo, o Mindinho matou o Joffrey. O Mindinho salvou a Sansa. O Mindinho salvou o Norte. Mas então, o que vocês estão reclamando? Ele começa a ter... Deixa o cara, velho. O Mindinho é o famoso cara que ele não é bom nem mal. Ele Não, é olha só, egoísta, ele quer só. o dele, né? Quem é favorito do público, tá? O cara salvou o Norte. O cara salvou a Sansa. Mas ele ajudou na morte lá do Eddard. The North remembers. O cara matou o Joffrey. Os fãs remembers. Não, na verdade, ele não matou o Eddard. Não, né? mas ele... Ele não esperava que a cabeça do cara fosse cortada. Achava que o cara ia pra muralha e ele ia ficar com a Catelyn, né? Isso é outra coisa. Mas de quem é que as pessoas gostam? Do cara que tem filho com a irmã, que... Não é? Ele é gato, né? Ele é gato. O cara que gosta de sair matando pessoas, mas como ele é um cavaleiro honrado com seus soldados e é legal com o irmão anão, aí tá tudo bem, entendeu? Ah, pelo amor de Deus. Mas em contrapartida do Mindinho, né? Ele que começou a Guerra dos Tronos. Porque se você pegar lá no começo, foi ele que arquitetou, né? Foi. Ele que, de certa forma, deixou acontecer a execução do Ned. E ele que arrumou o casamento da Sansa com o Ramsay Bolton. Mas é sobre o Ramsay Bolton. Essa aqui eu vou falar. Essa eu falo, eu sempre falo isso em defesa. Saudades do Ramsay, era um personajaço na série. Né? Era mesmo. Melhor vilão. Mas esse ponto eu sempre falo em defesa do Mindinho, porque tem uma... Não, isso é sério, porque tem uma cena que todo mundo esquece sobre isso. Tipo, eu não tenho dúvida de que o Mindinho casou a Sansa com o Ramsay, preocupado em garantir o dele, é óbvio. Sim. Mas tem uma cena fundamental que eu nunca esqueci, que é quando o Ramsay vai entregar a Sansa para ser casada, o Reese Bolton lá, o pai, vai lá falar com ele, vem o Ramsay e o Ramsay vai lá, para e fala pro Mindinho: não se preocupe, eu nunca vou fazer mal a ela tá garantida, tá segura aqui, entendeu? Eu não acho que ele esperava que a Sansa fosse ser estuprada, torturada, queimada, cortada, entendeu? Tipo, tanto que no diálogo dela, no diálogo que ele vai se despedir dela, ele diz pra você tá segura aqui, se o Stannis invadir, você tá segura, se o Stannis não invadir, você tá segura também. Como que ele tem a quedinha pela mãe e pela filha ali? Eu realmente acho que ele é apaixonado pela Sansa de verdade. E não tô falando de um jeito romântico, assim, bonzinho. Não, mas eu acho que ele realmente é apaixonado pela Sansa, porque ela realmente lembra muito a mãe dela, a personagem. E também, se você pensar, né, foi a segunda vez que a Sansa ficou esperando pelo Stannis e se deu mal, né? Porque ela não quis ir embora com o cão de caça, que ia levá-la pra mãe dela na segunda temporada, na Batalha de Água Negra, porque o Stannis estava invadindo, ela acabou ficando, aí acabou casando com o Tyrion, acabou sofrendo tudo que sofreu e tal, e indo parar no segundo Mindinho. A própria cena do Chaos is a Ladder, que as pessoas começaram a botar no Facebook, olha o Mindinho falando barbaridade, mas aquela cena mostra exatamente o momento em que ele tinha dito pra Sansa que era o último barco a sair de King's Landing, e ela podia subir no barco e ir embora, e ela não foi. E ele tá falando exatamente das escolhas que as pessoas fazem.
naquele momento. Ele tinha preparado a fuga dela e ela não foi porque não quis. A Sansa é um personagem que parece que não aprende com os erros, né? Agora aprendeu. Aliás, né? Agora essa aprendeu. temporada, até uma das coisas dos personagens não perdendo suas características, mas... Por exemplo, o Varys, que era o cara que sabia tudo que se passava dentro da cueca de cada pessoa de Westeros, não tá sabendo de mais nada. Tudo bem, ele tá ali isolado em Dragonstone, mas me parece muito ruim pra série, não sei. Pro roteirista não, mas pra série. Que ele, por exemplo, não saiba de, fulano já tá sabendo de tal coisa, pode ser que seu navio se ferre, porque fulano já... Ele virou um cara que era super safo das coisas, tá meio bobo, tá meio perdido ali. Você já tinha falado do Tyrion, que eu acho que desde que ele saiu de Westeros, ele meio que... Quando ele saiu das intrigas palacianas e foi toda a jornada até chegar na Daenerys, ele meio deu uma caída e agora talvez retome porque vai precisar de uma habilidade política muito grande nesse último episódio, porque senão a coisa vai... Tomara que invistam nele, porque ele é o cara que sabe fazer isso. Ele precisa, até porque não sei como é que a Daenerys ainda não perdeu a paciência com ele, né? E eu tenho a nossa última pergunta pra vocês que são especialistas na série. Precisa ser rouco pra trabalhar em Game of Thrones? Porque o Mindinho fala assim, o Jon Snow fala assim. Eles fazem treinamento, você acha, os atores? Eu não sei. É o frio do... Eu não sei se precisa ser rouco, mas eu acho que lá no Interfell, no inverno, as pessoas ficam roucas, entendeu? É isso que eu acho que aconteceria naquele frio. Se eu fosse o rei da Anguila, eu já tava mudo essas 7 temporadas falando assim. Mas vai lá, Bárbara. Não sei, cara. Yeah. Eu sei que precisa ser ruivo e legal. E o Littlefinger? Littlefinger, pra mim, eu acho que ele é a pulguinha, né? Esse último episódio mesmo, vocês viram aquelas cenas da área e ele sempre por trás, blá blá blá. Todas as temporadas, ele sempre tá incentivando tudo que tá acontecendo e ele sabe. Eu acho que até mais que o Varys, inclusive. Vocês que são fãs do Varys. Eles tinham diálogos excelentes no Sim, início da série, que eram os dois... Era um bate-bola muito bom. Nenhum dos dois era da nobreza, mas eram os dois que tinham puxavam por trás. Eu acho que as pessoas ali. não gostam dele porque ele é uma pessoa que ele deixa muito claro que ele tem intenções. Ele faz as coisas com intenções. E tem gente que não gosta disso. Tem gente que fala assim, não, eu vou fazer porque eu sou bonzinho mesmo, eu gosto de ajudar. Não, ele fala, eu tô fazendo isso aqui porque eu vou agir no futuro. Então, O Varys tem um diálogo nessa temporada que fala, não, porque eu ajudo quem eu acho que é o melhor pro reino e não sei o que e tal. Ele fala, eu trabalho para o povo, para o povo, né? tem uma ideia, porque ele é do povo, então o ideal dele. Já o Mindinho não, os Mindinhos tem coisas pessoais dele. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu vou e faço. Não, e a Sansa sabe. Né? A Sansa não confia cegamente no Mindinho, né? Mas se ela chegou no ponto de inteligência estratégica que ela tá agora, foi graças a ele. Agora, de novo, também, em defesa do Mindinho, né? Tô achando que tá rolando uma festa. Não é isso, porque uma coisa, porque o Mindinho matou o Ned Stark. Beleza, mas a primeira coisa que o Mindinho fala pro Ned Stark lá o primeiro conselho dele é não confie em ninguém, nem em mim. Entendeu? Exatamente. O Ned ele teve a chance de fugir, o Varys ofereceu, né? Pra ele exatamente, fugir. Ele não quis, né? Não quis. Como a Sansa não quis. O povo do Norte... não. O North remembers, mas o North não pensa, né? Mas, vão ser sempre corretos e é isso. Eu acho que o arco da Sansa, pra mim, se eu tiver que escolher um arco inteiro, um arco dramático de personagem, o da Sansa, pra mim, é o melhor, porque ela realmente sai de uma adolescente novinha que queria ser rainha deslumbrada e se torna uma pessoa, uma personagem super complexa, extremamente inteligente, com uma baita inteligência estratégica e tal. E isso foi graças ao Mindinho, não foi por causa dele. Você tá afim do Mindinho? Não tô. Cara, mas eu tenho que admirar... Você tem uma queda pelo Mindinho. Velho, nós estamos na 7ª temporada, que deve estar correspondendo ao 6º livro, né? Que ainda nem começou a ser escrito. Quantos personagens chegaram ilesos? Não foram currados, mortos, estuprados, decepados, ressuscitados, tal. Varys e Mindinho. São os dois que passaram ilesos. Entendeu? Então você tem que admirar a inteligência estratégica dos caras, entendeu? Não tem como você negar uma coisa. E de qualquer jeito, eu digo, o cara salvou o norte, só por isso ele tá redimido. Né? Pela Batalha dos Bastardos, ele tá redimido pra mim. Que mais uma daquelas que você fala assim, roteirista, os caras sabem correr pro lado, sabem correr em zigue-zague, mas deixa o roteirista falar, né? Eu fico sonhando com ele. Cara, eu concordo com você, velho, mas eu não sei se eu tivesse algemado com o Ramsay Bolton na minha cola e ele me soltasse, mandasse eu correr, eu ia raciocinar que eu ia correr em zigue-zague, sabe? Uma das coisas que eu fico... Da estrelinha e tal. Uma das coisas que eu fico...
que eu tenho mais restrições ao mundo qual eu faço parte, que é o da crítica cinematográfica, que as pessoas acham que personagens cinematográficos têm que tomar as decisões racionais que as pessoas no mundo real não tomam, que as pessoas fazem estupidez o tempo inteiro. Toda a série Alien é baseada no fato de que ninguém toma nenhuma decisão racional nos 6 filmes. Então... Muito bem, Xaxá, o que você estava falando? Eu te interrompi, nada, né? Eu acho que era sobre o Varys. Isso, era o Varys. Eu acho que assim, teve uma desconstrução muito grande dele também, né? Inclusive, tem uma cena que eu não esqueço dessa temporada, foi que teve uma coisa muito forçada entre ele e a Daenerys, né? Ela dando uma bronca nele muito forte, né? Perguntando a lealdade foi dele, um aviso, né? assim, né? Fica pianinho, senão... Calma aí que seu chão pode cair. E eu acho que aquilo ele foi assim, bem forçado mesmo, né? E, tipo, de certa forma desnecessário pelo que a gente vem acompanhando do personagem. Né? Eles deram uma desculpa para mostrar de que tem alguém traindo a Daenerys. E aí eu acho que ao longo dos episódios eles foram mostrando as possibilidades, né? Um seria o Varys, outro seria o Tyrion, porque o Tyrion só tá dando um plano errado para ela. E a Missandei tem a Missandei, a teoria, né? Que inclusive ela sumiu. Eu não consegui entender ainda a racionalha dessa teoria. Por que ela trairia a Daenerys? Foi quem a libertou e tal. Não, isso você descobriria depois, né? Eu acredito que tem a ver agora com o amor dela, né? Que foi pra Castle Rock, ainda não voltou. E aí, o que aconteceu com essa galera? Mas aí ela estaria traindo desde antes, né? Porque ela teria avisado que Castle Rock ia. Mas aí foi a jogada ótima do... Vamos esperar. Cara, essa teoria da Missandei, sinceramente, eu acho meio furado. A do Tyrion eu acho que já caiu, porque no encontro com o Jaime ele já dialoga sobre isso, né? E não faz muito também o perfil do Tyrion, né? Eu te subestimei e você... Na verdade, ele foi... A inteligência estratégica do Tyrion foi superada pela inteligência que é uma coisa que não fica tão óbvia, assim, não fica talvez tão explícita, mas o Jaime é um gênio militar, né? E eu acho todo mundo porque ele é bonito ou porque ele é guerreiro, mas ele ali, essa temporada, ele tá dando olé em todo mundo. Ele não é tão gênio militar. Gênio militar era o Robb Stark, né? Que só perdeu porque foi traído fora do campo de batalha, né? Porque no campo de batalha ele fez o Jaime de trouxa. E ele fez o Tyrion de trouxa com o plano do Robb Stark. Mas isso tem anos. Ele tem anos. Eu sei, já passou, ele já ficou esperto. Mas é importante dizer isso, porque quando ele vai matar a Olenna, ele fala exatamente isso. Ele fez com o Tyrion a mesma coisa que o Robb Stark fez com ele na Guerra dos 5 Reis. Aprendeu. Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu concordo que essa cena do Varys foi forçada, ainda que tivesse ali alguma função, mas eu não acho forçado, por exemplo, a desconfiança da Daenerys em relação ao Tyrion. Não que eu acho que o Tyrion esteja traindo, porque eu acho que ele não tá. Eu só acho que ele foi realmente superado na inteligência, mas em função do sobrenome ela tem que desconfiar, entendeu? Exato. Em quantas pessoas ela pode realmente confiar ali no entorno dela, né? Por isso que, assim, o choque seria a Missandei ser a traidora. Mas aí, tipo, eu nem sei se tem traição de verdade. Eu acho que isso já foi superado, entendeu? Porque as batalhas já foram, os caras já estão indo lá pra Kingsland, já vai ter a conferência de alta lá, o Stalin, o Roosevelt e o... Aliás, essa exatamente. Pra quem não percebeu, o próximo episódio vai ser a conferência de alta. Cara, mas isso é muito Segunda Guerra Mundial, se você pensar, né? Porque são basicamente ali, você tem de um lado os caras... Tá bom, né? Vamos nos aliar com esse louco aqui, que nós temos que derrotar os nazistas, mas zumbis, vamos dar um jeito de bombardeando o cara aqui pra ele não ficar maior que a gente. Deve ser bem curioso. Agora eu vou fazer a pergunta polêmica que não quer calar. Virou novela? Não, nunca. E a Dani? Chamar de Dani no final foi... Não, as pessoas não podem se apaixonar agora. Não pode. Morte. O que criaríamos ali pra dar a noção de que eles ficariam juntos? Qualquer coisa. Enfim. Eu não achei que virou novela. E se você quiser ser carinhoso com uma pessoa que chama Daenerys, você chamar de quê? Diana? Não, minha querida rainha. Exato. Dazinha. Se fosse no Brasil, ser Dazinha, entendeu? Tipo, deixa o cara chamar Princesa. Princesa ia ser bom. Não, rainha, né? Rainha. Minha rainha, minha loura. Minha loura. Shakira. Como faria o Whindersson Nunes imitando o Lucas Luco, princesa. Coisa assim. Minha loura. Vai lá, Xaxá. Eu acho que o problema é como que estão acontecendo as coisas. Porque não tem problema eles ficarem juntos, né? Não tem problema tudo aquilo que os fãs esperam acontecer, na minha opinião. Agora, como está acontecendo, que eu acho que está incomodando os fãs e está dando por isso que muita gente está falando que está virando novela. Não é porque está acontecendo, tipo assim, final feliz. Essa que é
tem muita gente interpretando. As pessoas estão pressupondo que vai ser final feliz. Pressupondo. Eu duvido. Calma, Entendeu? Porque as pessoas estão imaginando, agora o Jon e a Daenerys vão ficar juntos, vão casar, vão derrotar todo mundo e subir no Trono de Ferro. Não, delírio, não vai acontecer isso em Game of Thrones. E se acontecer, Maurício, posso cobrar você? Pode, mas não vai acontecer. Entendeu? Porque eu acho que esse último episódio foi tipo uma desconstrução total de muitas coisas que a gente conhecia da série, né? Sim. Pô, sempre foi trágico Game of Thrones, aí sempre foi muito bem trabalhado. E aí deu a entender pra muitos fãs de que, poxa, será que eles estão tomando outro rumo pra ficar novelinha mesmo, dar final feliz? Eu só Aí queria... eu aproveito protesto em relação a isso por uma coisa. Eu vou jogar só uma coisa Ninguém que tem a se ver. importa com o Thoros Demir, cara. O Thoros Demir Todo morreu. morreu. Ninguém sabia nem que era o Ninguém Não lembrava morreu, que era o Thor. Morreu o Thoros Demir, cara. Eu queria justamente fazer essa pergunta. Não que a série tenha melhorado, mas vocês acham que a série, que era assim uma sequência de carambas, ficou previsível? Um pouco. Mas eu acho que ficou previsível, mas aí tem 3 fatores para ficar previsível. Primeira coisa, você não tem mais a referência dos livros, então ela realmente está com mais cara agora de ficção para audiovisual do que adaptação, né? Isso eu acho que inclusive afetou narrativamente a partir da 5ª temporada, né? Que já não tinha mais os livros. Essa é uma coisa. A outra coisa é que eu acho que fica previsível porque você está tratando de uma série viralizada, você tem 50 milhões de pessoas diariamente discutindo todas as possibilidades e teorias possíveis. Alguém vai acertar. Não tem como, entendeu? O próprio George Martin já falou, isso há uns 2 anos, que o público já descobriu o final. Obviamente ele não vai dizer qual é, entendeu? E não tem como, entendeu? Você tem 20 milhões de pessoas discutindo na era das redes sociais, alguém vai descobrir o que vai acontecer. Quanto ao John Harris ali, eu particularmente não me incomodei. Eu acho que a relação deles foi bem construída para chegar nesse ponto ao longo dessa temporada. Acho que tem outras coisas que menos me incomodam. Eu achei o Dany meio forçado, mas a aproximação dos dois está cantada. Aliás, o maior caô do universo, né? A história de vem ver aqui o desenho que eu fiz na parede, que eu vou dizer que é de 10 mil anos atrás. É, claro. Cara, vou jogar esse caô em breve. Mas aí ela diz, dobra o joelho e ele não entendeu, né? Ela tá pedindo pra ele dobrar o joelho, ele não entendeu ainda. Jon Snow, como diria minha saudosa ainda mais ela, que é super... Sabe de nada, não sei. Como diria minha saudosa Ygritte, não sabe de nada. Né? My Queen. Mas teve um fade out ali, né? A gente não sabe o que aconteceu ali. É verdade. É verdade. Fica subentendido. A gente chamou de Dany a primeira vez e não viu. A elipse de tempo. Sim, gente, por favor, tem que ficar junto. Pergunta. Não, pois é, mas você acha que tá mais previsível? Tá, não, com certeza. As conveniências que ele falou estão claras, mas vamos ver o que eles vão fazer, né? Eu acho que tem uma coisa também, que aí isso aí não tinha como escapar. Bom, primeiro, tá, ok, não tem os livros, talvez a genialidade do George Martin, que não é como escritor, eu não acho ele especialmente um grande escritor, mas as mexidas que ele dá na história, os roteiristas talvez não estejam conseguindo aprofundar como ele daria, né? Mas eu acho que é o seguinte, a série tá funilando, tá chegando no final, tem pouca coisa que pode acontecer. Né? Que as pessoas já não tenham pensado ou imaginado. Não vai aparecer, só se for do Monty Python, vai aparecer uma nave espacial com mais dragão, menos dragão, tirar saquestão um dragão. Eles estavam todos mortos. Nesse último episódio, só queria dizer que esse não é o final de Lost, tá? O final de Lost eles morreram todos muito tempo depois. Eu posso perturbar forever. Não é, eles estavam todos mortos. Mas esse é o início de Game of Thrones, estavam todos mortos no norte lá. Enfim. Não, os Wildlings não. Você até perdeu o que eu ia dizer. O que eu comecei a falar? Já pode falar. Qual foi a deixa? Oi? Qual foi a deixa? A deixa? Né? Eu não lembro, esqueci. Eu falar da Olena, ninguém falou da Olena também. É verdade. Olena, quem não viu, veja Avengers, que é uma série da década de 60. Nem Avengers Vingadores agora do Hulk, não. Da década de 60, uma série inglesa de espionagem, que ela é uma das personagens principais, a Diana Rigg, lindíssima, espetacular, super carismática. Lembrei o que eu ia dizer. Eu ia levantar a pergunta, ver quanto tempo a gente tem, porque eu acho que a pergunta agora dá tempo da gente debater. Que é a crítica que as pessoas mais têm feito, e que é a que eu mais discordo, que é de que Game of Thrones virou fanfiction. Não. Entendeu? Sim ou não? Né? Esse é o debate. Virou fanfiction. Os roteiristas são fãs da série, então é fanfiction. Eu sei, não. Mas assim, eu já tive uma discussão grande com uma amiga minha sobre isso, dizendo que é fanfiction porque a série tá traindo o espírito dos livros e tá fazendo tudo para agradar os fãs e tal. Gente, não, assim, tipo, eu acho que não. Você tem 1 milhão de teorias sobre Game of Thrones, das mais coerentes, as mais absurdas, né? Eu acho completamente natural que algumas delas se confirmem, porque era o que o George Martin estava pensando, ou era o rumo que se queria dar na série,
desde o começo, mas toda vez que você confirma uma teoria, você desconfirma outra, né? Tal. Agora, se você for ver as teorias de Game of Thrones todas, assim, tipo, é quase impossível que uma delas não seja verdadeira. Pro desfecho, né? Mas vamos deixar os convidados responderem. Xaxá. Eu acho que não virou fanfiction. Mas eu acho que o grande problema aí, nessa questão, é que realmente eles não têm no que se basear. Não tem a obra do Martin para se basear. Não tem uns detalhes ali de como fazer para acontecer as coisas. O que eu penso é que o Martin falou para os produtores o que tem que acontecer com cada personagem ali. Mas os detalhes que eles podiam pegar nos livros para adaptar para a série, eles não têm mais isso, né? Então, eu acho que isso dá muita cara de fanfiction, que eu até entendo porque que as pessoas acham que tá andando por aí, né? Mas eu não acho que é não. Até porque os livros, a série, inclusive, fundiu alguns personagens, né? Que o arco de um personagem não é... No livro, por exemplo, é a área que causa, uma falsa área que causa com o Ramsay, né? E tem personagens importantíssimos nos livros que também não tem na série, né? Gente que morreu também na série e não morreu no livro também. Ele falou que tem um monte de gente vivendo. Sim. Acho que o George Martin também tem o seguinte, ele para chegar do ponto A ao ponto B, ele faz um corococó imenso na história. E eu acho que, sobretudo nesses últimos tempos, nessa última temporada, meia toque de caixa que tem que acabar a série, tá indo tudo muito do ponto A pro ponto B direto, né? Sim. Vai lá, precisou de um dragão morto, mata o dragão, precisou de capturar um zumbi, captura um zumbi, tá? É tudo muito... Mas, a menos que ele falasse, não, vamos fazer mais 5 temporadas. Talvez fosse ficar pior, talvez fosse esticar demais, fosse pensar só na audiência, talvez fosse... Você também, assim, a gente já viu isso em outras séries. Os fãs começam a criar determinadas teorias e aí os roteiristas fogem de propósito dessas teorias e aí faz uma cagada. Eu também acho. Fica muito pior. É melhor escolher um final lógico que já foi descoberto do que criar um ilógico completamente nada a ver. Porque não, os outros... É igual eu me lembro, não tem nada a ver com isso, mas quando foi lançar o episódio 1 do Guerra nas Estrelas. Qual vai ser o título do episódio? Todo mundo sabia que ia ser Balance of the Force, alguma variação dessa. Aí ele vem com uma ameaça fantasma, que tipo até hoje ninguém entendeu o título, né? Só porque era um que ninguém tinha pensado. Assim. Não, era o fantasma da primeira trilogia assombrando a segunda. Talvez. E essa questão vocês não falaram, o diretor foi se explicar, né, por causa do episódio passado. Sim, é verdade. Vocês acharam isso legal? Eu falei assim, pra que isso? Você não aprendeu com Nolan, que faz um filme e fala, entendo o que vocês quiserem. Não, eu acho porque... Da velocidade das coisas que foi traumático. Eu acho que o trauma do fim de Lost para os produtores de seriado é algo pesado, porque assim... Eu acho que o ideal é esse mesmo. Né? O problema é que gerou, assim, quando você termina o episódio daquele, com tanta coisa importante que aconteceu, e o que as pessoas estão fazendo é meme do Rei da Noite com medalha olímpica. E as correntes? Onde é que estavam as correntes? E chamando uma coisa que... Nas críticas lá no Razão de Aspecto, muito antes dos memes, no primeiro episódio da primeira temporada, eu já estava chamando de Corvo Mail, né? Porque é um e-mail, o Corvo é um e-mail. Entendeu? Mas as correntes? E as lanças especializadas? Os correios? E as correntes? Onde é que estavam as correntes? Mas de novo, cadê os gigantes que não estão mais lá? Cadê os gigantes, Maurício? Não tinha gigante? Tinha zumbi gigante? Cadê os gigantes? Não tem, hein? Não, mas assim, você não estava vendo os zumbis todos ali. Mas ele apareceu no primeiro episódio. Quem? Não, mas nesse... Acho que no quinto ou foi no quarto apareceu aquele zumbi, aquele... exatamente. Gigante. Mas nesse que era o lógico ter, né? Até pra lutar lá com os dragões e tudo mais. Eu vou cantar essa bola só porque eu sei que o Maurício vai responder, eu acho a resposta dele interessante. O Jon Snow, ele já saiu do norte pro sul, pra fora de Westeros, pra volta de Westeros, pro norte de novo, no voltou, foi pra muralha, morreu, ressuscitou, e a porra dos White Walkers não chegaram na muralha ainda. Maurício, explique. Mas aí... São 7 temporadas andando até a muralha e não chegaram. Não, mas aí não... Isso eu não preciso de grande explicação. Quem assistiu todo Game of Thrones ou leu os livros sabe, assim, toda a mitologia do negócio é baseada. A muralha foi construída e com a magiquinha dos Filhos da Floresta lá que impede que eles passem. Eles podiam estar lá na porta olhando. Não. Tanto que o Uncle Benjen, a Carol Moreira, que imita o Jon Snow. Aliás, que Deus Ex Machina, socorro! Então, eu não acho o Uncle Benjen tão Deus Ex Machina. No episódio foi. Mas não, no episódio. Na série não. Mas na série não, porque isso já aconteceu. Não, entendeu? Eu acho natural que ele apareça. Feijão. Mas na passada, né? Na temporada passada, ele fala claramente para o Bran e para a Mira Reed que ele não pode ir com eles para Interfell
porque ele, como um morto-vivo ali, como as mãos frias, ele não pode atravessar a muralha por causa da mágica dos filhos da floresta. Agora, a pergunta toda é... Porque aí tem a teoria de como o Bran foi tocado enquanto estava viajando no templo lá como Corvo de Três Olhos. Ele teria... Esse toque no Bran abriria o caminho. Aí tem toda a teoria de que a muralha vai cair, blá, 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 mas eu acho que isso é só para a próxima temporada. Teve uns diálogos de a muralha nos protege, pode ficar tranquilo que a muralha protege. Isso tudo é para anunciar que daqui a pouco não protege mais. Exatamente isso. Últimos comentários, pessoal, que nosso satélite está acabando. Agora eu fiquei na dúvida no seguinte, né? Porque tem toda essa coisa que tem uma mágica na muralha que eles não podem passar. Mas como é que eles passaram lá o cabo lá que eles foram buscar? Mas isso, de novo, citando aqui Carol Moreira e Mikan, tem uma explicação. Tá. Tem uma explicação sobre. É uma teoria, né? E é algo que vai, possivelmente, a série vai. Se a série não explicar, o George Martin vai explicar no livro lá na frente. Que é, na verdade, eles não passaram como zumbis, né? Eles passaram mortos, eles ressuscitaram já do outro lado. Entendeu? Forçou! Entendeu? Ele passou de dragão, ele passou de dragão. O cara já tinha pegado o zumbi lá. Não, mas ele não. Mas os caras lá, você tá falando na primeira temporada quando o cara se transforma. Não, a gente quer saber o seguinte: o zumbi que foi capturado agora pra provar que existe, como é que passou da muralha? Essa é uma boa pergunta. Mas o Ned, passou pelo... também captura. Não, mas que vem de dragão, dragão pode. Não, mas eu acho que isso também tem uma explicação. Ninguém sabe qual é, mas Não, eu acho que pode ter relação com a questão do toque do Bran, que eles já estão podendo passar na muralha. Então, mas aí, se for por isso, por que eles não passaram na muralha até hoje? Não sabe, ninguém jogou uma pedra no pé deles, mas aí tem muitas razões. Mas aí, rapaz, se for isso... Entre outras coisas, aí independentemente da qualidade do roteiro da temporada, tudo e tal. Mas, entre outras coisas, toda a discussão, desde sempre, de quem sabia o que estava acontecendo, é que o Rei da Noite está reformando seu exército. Ele está formando seu exército. Né? Então, detalhe, ele vai atacar quando ele achar que ele vai ganhar, entendeu? Só para uma possível, um brainstorming possível. Ele passou o zumbi por cima do dragão, por cima da muralha. De repente ele pode... Voando. Ele não pode passar ali, mas pode passar pelo lado, Tem mais essa. O Rei da Noite pode ultrapassar a muralha com o dragão de gelo agora. Essa é mais uma. Detalhe, quer dizer... Ou a mágica da muralha. Acho que no começo dessa temporada tinha a história de que eles estavam indo pro canto, lá pro castelo do canto, pra dar a volta na muralha, não passar por ela. Então tem uns negócios dele. Inclusive a gente fez uma teoria lá no Refil, né? Porque como eles têm um dragão agora e tem as correntes... Tem um Refil? Tem um dragão agora? Não, lá no episódio. A gente fez a teoria porque eles não precisam mais derrubar a muralha, né? Basta o dragão ir por cima e todo mundo pendurado na corrente. Que pronto, parte para o oeste. Os trapalhões, Os trapalhões, exatamente. As pessoas estão dizendo com a corrente. Qual o problema com a corrente, cara? Onde é que eles acharam a corrente, mano? Cara, mas pouco importa. Não importa, eu sei, mas é... Pelo simples fato de que no Além Muralha existem pessoas, entendeu? Tipo, os selvagens moravam lá, deve ter corrente. É que a gente também não sabe quanto tempo se passou ali. Tem uma elipse clara, porque vai pro mar e volta, claro, etc. Sim, eles foram lá na corrente Land. O cara fez uma corrente de gelo, levantou o gelo e fez a corrente de gelo. Última pergunta, depois eu vou fazer a última pergunta, que é pra resposta seca, mas seus últimos comentários aí sobre Game of Thrones. Vocês não falaram, não sei se vocês viram uma teoria também que conecta a resolução da história com o Bran e o Senhor da Noite. Sim, inclusive as fotos que eles são a mesma pessoa. E tipo... O Bran também tá parecendo o Thiaguinho? Oi? O Bran também tá parecendo o Thiaguinho? Não. Eu acho que não, porque ele teria que virar um sueco, né? Porque o Rei da Noite... Tem um meme, inclusive, que mostra a caracterização deles parecida, e aí fala, a resolução de repente tá aqui. Ele pode destruir, não... Aquela brincadeira temporal do episódio do Hodor é interessante, porque ela abre possibilidades narrativas infinitas. Abre, mas não pode esquecer que tudo aquilo aconteceu porque ele tava orgando na cabeça do Hodor. Não era só porque ele tava vendo. Vai orgar na cabeça do Rei da Noite. Quem dá essa loucura, os dois na mesma coisa. Eu acho que é o que ele tá tentando. Mas assim, eu acho que, apesar de ser plausível, eu acho que essa é uma teoria que não se confirma, que fica naquelas coisas que os fãs começam a querer fazer coisas malucas demais, né? Tipo, sei lá, quando a Arya enfrentou o T-1000, né? Do Exterminador do Futuro. Quando enfrentou o Exterminador do Futuro lá no episódio 8 da temporada passada, todo mundo fez, porque ela fez isso, porque aquilo, porque na verdade não era ela tava não sei o que, então, e simplesmente é isso mesmo, cara. A Arya caiu, ela foi burra, ela tomou a facada, ela caiu no rio cheio de bosta, não teve nenhuma infecção, correu perseguida pelo Exterminador do passado e derrotou e foi embora. E aí agora surgiu a teoria também, que essa sim seria a coisa mais maluca do mundo. Isso pra mim, se acontecesse, explodia a minha cabeça,
é que, na verdade, ela não é a Arya. Ela é a menina que matou a Arya e foi pra lá pra se vingar da família da Arya. Exatamente. Talvez seria muito louco. ela tenha um conhecimento grande demais de detalhes de Winterfell pra isso. Né? Eu acho que isso não faz sentido por causa do Alden Frey. Né? Porque aquilo a menina não teria, ele não teria ido lá matar os Frey. Eu ia lembrar até da Nymeria, porque ela lembra uma hora que ela encontra a Nymeria e não é a Nymeria. É uma teoria furada. Eu acho que aquele pessoal é ruim porque assim, a gente vê a Arya toda preparada pra ser fodona e ela comete um erro muito primário. Mas enfim, exatamente. Coisas que os roteiristas gostam. Mas às vezes um furo de roteiro é só um furo de roteiro. Mesmo, exatamente, entendeu? né? Por isso vamos reconhecer que a série erra, inclusive nesse episódio passado. E nesse episódio 8 da temporada passada, eu realmente achei... Esse episódio, inclusive, que é o penúltimo episódio de cada temporada, tende a ser sempre um episódio muito marcante, né? É a morte do Ned, é o Casamento Vermelho, Batalha dos Bastardos. Eu achei esse mais fraco. Não, mas ele foi marcante pelos desdobramentos. Não, é pelos desdobramentos. Eu digo de narrativa, de episódio em si. O penúltimo episódio favorito meu é a 4ª temporada, que é a Batalha da Muralha contra os Selvagens. A Batalha de Água Negra também é penúltimo episódio. Penúltimo episódio. Muito bem, então agora eu vou fazer uma pergunta para resposta seca. Aqui em Brasília nem teria como ser única. Nem tem que ter, né? Mas aqui em Brasília a resposta pode ser seca. Quem vai sentar no trono de ferro no final da série? Ai, gente. Daenerys, por favor. Eu sou feminista até o final. Vai lá, Xoxá. Eu tô pensando. Jon Snow, pra mim, eu não tenho dúvida. Ele é a jornada do herói, né? Se você for analisar lá todo o herói tem que passar, o Jon passa. Inclusive, morre e ressuscita. Eu não sei, eu acho que o Jon Snow é o Azor Ahai. Então, ele é o cara que vai salvar a humanidade de uma nova fase de longa noite. Quem vai sentar no trono de ferro, cara, eu realmente tô com seríssimas dúvidas, mas eu acho que não vai ser a Daenerys. E eu realmente fiquei noiado com a história lá dos Maesters debochando da profecia de que o Deus Afogado ia matar o Aegon, o Conquistador, e eu realmente fiquei noiado com de o Euron Greyjoy matar a Daenerys, entendeu? Nessas traições das reviravoltas contra o Rei da Noite, o Greyjoy matar a Daenerys nessa brincadeira. E terminar o Euron Greyjoy sentando no trono de ferro. Não sei, mas essa... Polêmica! Eu só aposto que não vai ser a Daenerys, exatamente. Deixa eu fazer um adendo aqui, né? Porque eu concordo, realmente, talvez o Jon não queira ser rei, né? Ele tem todo esse lance como o Ned não queria, né? Exatamente, mas eu acho que ele vai ser o grande salvador da série, tá? Ele é o Azor Ahai. Eu acho, minha opinião, Trono de Ferro será destruído, não haverá rei. No Trono de Ferro. Não, vai ser alguma outra coisa. Não, vai ser o Rei da Noite. Vai ser a família Walker, né? A família Walker vai ganhar. A família Walker. A casa Walker. Não acho que eles vão derrotar os... Vai entrar o Michael Jackson no afinal de contas, como disse pode ser o povo da luz lá, do Rei Vermelho. Acho que podia ser o Sam, né, cara? Porque o Sam é o cara mais legal da série. A gente não falou do Sam. É verdade. Fofo, uma coisa que eu ia dizer aqui também, e que eu acho que pra mim é um furo grande, porque você tem... Você vai ser o mestre, né? O maestro do... As descobertas dele foram ótimas. Sensacional. No meio da guerra, não uma guerra agora contra os White Walkers, que é que vai começar, né? Mas no meio da guerra da guerra da Daenerys contra os Lannister, cara, de onde você tem uma coisa ali no meio que são as terras fluviais, entendeu? Tipo, a área do Rio. A área foi até as terras fluviais, matou os Frey, que eram os senhores das terras fluviais, matou os Freys inteirinhos, entendeu? Todos os caras participaram do Casamento Vermelho. Quem sobra? O tio dela, que ela parece não fazer nada em relação ao tio, né? E aí, cara, o que aconteceu com aquele lugar lá? Ficaram os exércitos passando no meio, ali acabou, não aconteceu nada. E John Bolton vingaram tá o Ed Sheeran cantando na fogueira lá. Podia ser o Ed Sheeran sentado no trono de ferro. Porque isso, pra mim, na minha lógica, o cara devia ser o primeiro a se aliar ao Jon, né? E por consequência a Daenerys pra se vingar dos Lannister, né? Podia ser a menininha do norte lá também, no trono de ferro. Sim, bacana, Lyanna, né? É verdade. Muito bem. Aí, tá vendo? Nem teve briga. Então, mas é pacífico que se a Lyanna Stark sentar no trono, todo mundo vai gostar. O George Martin não vai fazer isso. Exatamente. Ele já avisou que o final você já falou um monte de coisa. É agridoce. Então, não é final de novela. Não é final de novela. Não vai ser o casal de Arquia lá no final, não. Muito bem, então passamos, tá vendo? Não morreu ninguém. Aqui, ao contrário de Game of Thrones, ninguém morreu aqui. Todo mundo discutiu civilizadamente, né? Guerra nas Estrelas, cujo episódio 7 é um reboot,
né? Não vamos entrar nessa discussão de novo. Não, que é um reboot, sim, essa é a minha tese. remake. A tua tese de que é um remake. Se o episódio 8 parecer com o Império Contra-Ataque, eu não vejo o 9. Já prometo aqui. Polêmico. Coitado de você. Eu já vi o Retorno de Jedi. Vou ver Star Trek, exatamente, a série nova e tal. Sinceramente, eu espero que faça. Faz bem. Não, eu espero que faça um filme melhor que o Retorno Tudo de Jedi. bem, próximo bloco aqui, que o satélite daqui a pouco acaba. Em cartaz, o que tá em cartaz que vocês viram, querem ver, estão loucos pra ver? Atenção, vejam. Isso foi o nosso dublê. Né, o nosso dublê de corpo, tá todo mundo inteiro. Quem sabe faz ao vivo, já diria moleque. Faustão, deu. Olha aí, ó. Eu não vi ainda da Sofia Coppola. Eu vi que o Lucas falou que é ótimo, maravilhoso. Eu não assisti, eu quero ver ainda. Algum que você viu assim que você quer, tirando o bingo? Tirando o bingo, que eu vi que é maravilhoso. Ou que é ruim pra caramba também, você pode. Que é ruim pra caramba, pelo amor de Deus. Torre Negra, pulem! Pulem da Torre Negra. Pulem da Torre Negra. Esqueçam que existe um Você filme viu a chamado... Atômica hoje? Hoje teve cabine da Atômica. Teve Atômica. Que tal? Fala pra Atômica. Então, a gente viu a Atômica hoje. Atômica é um filme que tem assim um conjunto bem arquitetado. Fotografia, o design da produção, mas a trama Ou seja, o que interessa a história. É só a mulher ali, papapá e pronto. O que o Lucas me falou é que esse é um filme que é mais estiloso do que propriamente bom. Você faz, caralho, que massa, velho! Mas não, você vai peneirar no sub-story. Eu vi hoje Lady Macbeth, ao contrário do que o... Tu viu onde isso? Onde? Eu vi no cinema. Já estreou Lady Macbeth. Meu final de semana vai ser longo. Lady Macbeth, ao contrário do que o nome indica, não é adaptação do Macbeth visto do Shakespeare ou visto pelo olhar da Lady Macbeth. Não. É baseado num livro chamado Lady Macbeth, que, salvo engano, é um livro russo, que já teve várias adaptações na Rússia, né? Yugoslávia era um peixe, tá? Pessoas que não conhecem. Yugoslávia era um país, para os nossos espectadores mais jovens. Bom, Lady Macbeth é o seguinte, eu vou escrever a crítica ainda pro blog. Ele é um filme lento, ele é um filme de muitos silêncios, então não é todo mundo que gosta muito desse tipo de filme, mas ele é um filme muito bem feito, muito bom. É a história de uma jovem, de seus 16, 18 anos, não fica muito claro, mas muito jovem, que é casada à força, sim, é um casamento normal da época lá. E ela vai morar com o marido, que tipo, trata ela super mal, não consome casamento, não deixa ela sair de casa, tarará. E o filme, ela tem um sogro que é pior que o marido, e o filme conta, por um lado, você pode ver como um empoderamento dela para sair daquela situação, mas até onde isso vai, até onde isso vira maldade, aí eu vou deixar vocês verem o filme. Mas acho que não é um filme para todas as audiências por conta disso. Ele é um filme lento, ele é um filme de silêncios. É um filme bebê. Ou até que ponto a maldade decorre da opressão. Também pode ser visto. Sim. Então, uma Lady Macbeth, recomendo. E vou recomendar de novo. A gente recomenda isso aqui, programa sim, programa não. 14 de setembro, estreia Deserto. É o melhor filme nacional. Olha que tá difícil de falar melhor filme nacional, porque tem um monte de filme nacional bom. Mas é um filme nacional, vou falar assim, é um filme nacional excelente, chamado Deserto. A direção do Gui Weber, que está fazendo aquele mordomo, na verdade o gerente lá do hotel na novela das 7, super divertido. A direção dele estreia no cinema. Deserto, a gente viu no Festival de Brasília do ano passado e amou. Nós 4 do Razão de Aspecto saímos babando do filme. Então eu recomendo, 14 de setembro estreia. A gente já baba normalmente porque a gente é burro, né? Mas dessa vez a gente babou mais. A minha indicação pro que está em cartaz é O Estranho que Nós Amamos mesmo. Gostei muito do filme. Apesar de eu achar que a Sofia Coppola tentou aliviar um pouco, né? Obviamente, não estava tentando reduzir a classificação indicativa, entendeu? Mas eu acho que ela aliviou um pouco na parte mais importante do filme, que era a atenção da personagem, a atenção e o tesão da personagem da Nicole Kidman. E eu acho que isso enfraquece um pouco. Outras sutilezas, né? Mas... Enfraquece um pouco. Eu sei, mas é que isso enfraquece um pouco o filme, entendeu? Apesar do filme continuar sendo excelente, você espera assim que você vai tomar um soco no nariz e você toma um tapa na cara. Mais ou menos essa a definição. Dói menos, entendeu? Só fica assim. Como é que é? Pra quem tava com saudade. Essa trama não tem nada conectado com o livro da Jane Austen, não, né? Porque ele chega lá e causa, né? Isso. E o Orgulho e Preconceito acontece exatamente isso. Chega uma pessoa na casa das meninas e elas ficam assim. Mas é só um episódiozinho. Sim. Esse já é um filme. Pra quem tava com saudade do cinema e um emoji, o Maurício acabou de matar a saudade de vocês aqui com a interpretação dele. Terça-feira, hein?
Que inclusive o Lucas transformou cinema em um GIF, né? Quer dizer, cinema em um emoji, aí o Lucas vai fazer o emoji e começa a se mexer, né? Cinema em um GIF. É um GIF. Mas você também só tinha um emoji, por isso que a gente acabou com isso. Não tinha só um, né? Os filmes que você dava, meu... Eu tô meio ruim de cinema ultimamente, viu? Inclusive, o Maurício roubou aqui até a minha indicação, que seria justamente esse da Coppola, porque eu acho que foi o último que eu vi no cinema. Né? Não sei se eu mantenho ou não. Pode manter, Pode ficar o que você quiser. Dá a tua opinião. É um filmaço. Eu realmente achei um filmaço e eu concordo justamente com o que ele falou, que peca justamente um pouquinho no clímax do filme. Porque passa boa parte do filme trabalhando na relação do rapaz lá com as meninas, né? Do internato. Né? E você fica lá vendo todo o envolvimento dele com elas. E aí quando chega no clímax, eu acho que ela perde um pouco a mão, a Coppola. Ficou meia bomba, né? Ficou meia bomba. Mas é um filmaço mesmo, né? Eu indico e... eu dei 4,5 pro filme. Eu dei 4. Não dei 5. E eu não vi ainda e estou louco pra ver. Eu tô super atrasado, não vi Dunkirk, eu não vi ainda esse Tanque que Nós Amamos. Tô todo atrasado. Dunkirk é melhor que ver no cinema, porque vem em casa não vai também. Eu tô todo atrasado, mas agora eu estou de férias, senhores, então vou poder atualizar um pouco dessas coisas. Tô querendo ver algumas séries também, tá tendo a série da Rainha Vitória no Now, né? E vocês sabem que eu gosto dessas coisas. Então eu vou ver se eu faço a comparação dela com Crown, vamos ver. Então, para quem acompanha o nosso programa, sabe que tem o último quadro, que é o cinema em uma palavra. Hoje eu não vou falar de filmes, mas eu vou falar de personagens do Game of Thrones. Eu vou dar um personagem e eu quero que vocês definam esse personagem em uma palavra. Eu vou escolher os mortos, só os que já morreram. Que a gente já falou muito dos vivos. Vamos lá. Bárbara. Oi. Joffrey. Nossa, tedioso. Odeio. Maurício. Ed Stark. Trouxa. Ai, muito. Coitado do trouxa. Ele é o Xambinha, ele tem que morrer em todo filme, tá no contrato dele. Não tem como. Eu gosto dele, mas ele foi trouxa. Muito bem. Xaxá. Ramsay Bolton. Catiço. Como é que é? Catiço. O que eu quero Que explicar diabo é catiço pra Sabe o audiência? catiço, não? Catiço. É o trem ruim, o... Entendi. Entendeu? Capiroto. Ele é o catiço. É o mochila de criança, entendi. É o capeta. Gente, aquele ator ele é espetacular. Adoro. Ele é um cantor galês, Fez pessoas. Misfits. Corram Sim. pra conhecê-lo. Fez Misfits, fez uma série com Ian McKellen, que ele é um casal. Sei que você não lembra o nome, não, mas... Sim, nossa, assista. Mas vão atrás, ele é um cantor galês, ele é super simpático na vida real. E pra mim eu vou fazer um alto cinema, uma palavra, um personagem uma palavra e Grit. Não vou nem falar nada. Saudades de Grit. Saudades. Virou emoji. A palavra é saudades. You know nothing, Jon Que Snow. inclusive mudou-se para a casa de Kit Harington, né? Estão morando juntos, fofocas, besteira, mas enfim. Se tu quiser. Ele chama ela de Dani também, só não, né? Maria Você pode Baiana ver aqui. Grit, inclusive, num filme tá disponível na Netflix, já que você é tão fã. Tem o Honeymoon, O Honeymoon. Gente, Exatamente, Grit que é fez bem bom. Downton Abbey, maravilhosa. Fez a primeira temporada, Rose Downton Leslie. Abbey. You Meu know Deus, nothing. casa na hora que ela... Mentira que minha esposa me pega. Você sabe o que é sensacional? Com uma mulher você não sabe nada, na outra vai trabalhar Jon Snow. Vai trabalhar Jon Snow. Eu vou deixar você me minerar. Não, digo, minerar aqui a ilha. Exatamente. Despedidas, Xaxá. Eu agradeço aqui a oportunidade e estamos aí para os próximos. Só chamar. Beleza, Valeu, galera. obrigadíssimo, Xaxá. Maurício. Acho que o Anielo e o Lucas não precisam mais vir, né? Melhorou o programa, né? Escrevam pra gente. Vocês preferem a Bárbara ou o Lucas, entendeu? Defendo o Anielo e o Lucas. Escrevam pra gente qual escalação do Razão de Aspecto vocês querem. Isso. A gente pode fazer igual o George Martin e matar uns dois. Aqui, Seleção então. da série D. Seleção da série D. Bárbara, obrigado de novo pela presença. Isso, eu que agradeço. Já conheço o caminho, né? Agora você pode aparecer até sem Olha, eu convidar. adoro o Anielo e o Lucas e eles têm que vir sim, que é isso. Não vamos furar o olho de ninguém. Que é isso. Muito bem, o pessoal digno, ético aqui, Muito bem. parabéns. Ninguém eu já sou o Mindinho, entendeu? Por que mesmo que ele chama Mindinho, né? Porque a mão do rei, ele era o que dava o dinheiro, né? Que dava dinheiro, muito bem. E eu vou ter que fazer o papel aqui, porque ele não tá aqui. Sonhem com o Anielo. É verdade. Né? Que não deu o Kubrick hoje. Não deu o Kubrick, ninguém deu o Kubrick. Né? Como é que dá pra comparar o Kubrick com Game of Thrones? Difícil, né? Vamos pensar, no próximo programa a Barry gente... London, sei lá. Nascido para matar. Nascido para matar, é o George Martin. Gente, obrigado, até a próxima mesa quadrada. Abração, até mais. Até mais, Tchau, saindo tchau. do Twitter aqui.